Olá, amigos! Eu quero dar início àquela sequência de vídeos que eu tinha falado, que ia estar gravando, e falando a respeito de assuntos políticos, econômicos, de acontecimentos globais que nós temos vivido, temos presenciado nos nossos dias. E eu quero começar este assunto falando a respeito da saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Você deve ter lido a respeito disso, visto na televisão, a grande repercussão que teve, porque os britânicos fizeram um plebiscito e a maioria votou pela saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Na verdade, eles já têm uma moeda separada, eles não aderiram à moeda europeia, chamada euro, e mantêm a libra. E tem a moeda forte, mais forte do que o euro também, e eles optaram por manter a sua soberania, de não se submeter ao Conselho Europeu ou ao Parlamento Europeu, e então fizeram esta decisão. Baseado nessa decisão, outros países igualmente estão se movimentando, também programando plebiscitos, também querendo saber da vontade popular, com grandes possibilidades de outros países estarem saindo também da União Europeia. Uma união que foi estabelecida há muitos anos atrás, a 25 de março de 1957, baseado numa união que havia entre Bélgica, Holanda e Luxemburgo, um mercado, um bloco econômico chamado Benelux. Com o sucesso desse mercado único ali entre esses três países, outros países também projetaram criar uma União Europeia. Então criaram um mercado comum europeu. Nesta data, reuniram-se na cidade de Roma e ali começaram a restaurar o que eles chamaram naquela data da restauração do Império Romano, criando um bloco de países que se unificaram para transações comerciais, para viverem de maneira harmoniosa, com as mesmas leis de comércio internacional e projetaram para criar esta moeda única, que é o euro, que funciona desde o dia 1º de janeiro de 1999. Então, junto com isso, o sucesso do mercado foi crescendo, de maneira que vários outros países também entraram. E eu quero falar a respeito desse assunto, da saída da Grã-Bretanha e também de outros países que vão possivelmente sair nos próximos meses ou anos, falando a respeito da origem disso dentro de uma palavra de profecia que tem na Bíblia. Essa palavra de profecia está na palavra de Daniel, capítulo 2. Lá conta a história do imperador da Babilônia, chamado Nabucodonosor, que teve um sonho. E ele sonhou a respeito de uma estátua grande. E essa estátua era dividida em algumas partes. Ela tinha uma cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Ele não teve entendimento a respeito desse assunto, convocou os sábios, os magos, os encantadores, os feiticeiros da Babilônia para trazerem para ele o sonho e a interpretação. E o Daniel, que era um jovem sábio, hebreu, estava cativo ali junto com outros cativos de todas as nações levados para a corte babilônica, e Daniel teve o entendimento a respeito deste sonho. Então, lá em Daniel capítulo 2, a partir do versículo de número 37, o Daniel começa a contar a respeito do significado deste sonho. E ele fala que são 4 reinos que seriam estabelecidos durante o decorrer da história da humanidade. A cabeça de ouro daquela estátua era o Império da Babilônia, que estava sendo exercido ali por Nabucodonosor. Mas ele refere, Daniel 2:38, que depois do Império da Babilônia viria um segundo reino, inferior, de prata, e depois um terceiro reino, que é o ventre e o quadris de bronze, depois um quarto reino, que são as pernas de ferro. Então, 4 reinos que estavam sendo estabelecidos por Deus, e então ele conta, o Deus do céu fez saber a ti, Nabucodonosor, as coisas que vão acontecer no futuro. E esta visão dos sonhos realmente aconteceu, de haver a sequência, de impérios que foram sucedendo à Babilônia, da mesma forma que aconteceu em Daniel capítulo 2. Em Daniel capítulo 7, o próprio Daniel teve uma outra visão, um sonho que ele descreve, falando a respeito também de 4 animais. Ele fala que um primeiro animal era como um leão, um segundo como um urso, um terceiro como um leopardo e um quarto, um animal terrível, sobremodo forte e espantoso que devorava todas as coisas. E tanto num sonho, no capítulo 2,
quanto o outro sonho no capítulo 7, a interpretação é que são 4 reinos. São 2 sonhos similares, complementares, falando de 4 impérios mundiais. E depois desses 4 impérios mundiais, a palavra fala que depois desses reinos, o Deus do céu vai levantar um reino que não será jamais destruído, um reino que não vai passar a outros povos, que vai durar para sempre. E faz referência ao estabelecimento do reino de Cristo aqui na terra. A volta de Jesus Cristo para estabelecer o reino sobre todas as nações. É muito interessante que tem a interpretação nominal de cada uma dessas partes. Ele fala que a primeira parte, o leão ou a estátua, né, que tem a cabeça de ouro, é o Império da Babilônia. Depois a segunda parte, o segundo animal, é o Império Medo-Persa. Depois um terceiro parte na estátua e o terceiro animal é o Império da Grécia. E depois fala de um quarto animal, ou das pernas de ferro, lá da estátua de Nabucodonosor, que é o Império Romano. Então, Babilônia, Média-Pérsia, Grécia e Roma. Os 4 grandes impérios que foram estabelecidos desde aquela época até os dias atuais. Falando uma coisa muito interessante, falando, claro, de impérios de dominação mundial. Claro que tiveram outros impérios, né? O turco-otomano, tiveram outros impérios que foram estabelecidos também. Entretanto, estamos falando de dominação mundial de ampla abrangência, dominando sobre todas as nações da Terra. E daí, o Império Romano, que são aquelas pernas, né, de ferro da estátua dos sonhos de Nabucodonosor, ele tem uma parte na estátua que são os pés, que a Bíblia descreve que são em parte de ferro e em parte de barro. E a interpretação que fala ali, fala que é um reino único, misturado mediante casamento. Então, uma aliança entre reinos, alguns fortes como ferro, alguns frágeis como barro, misturados, mas não se ligam um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. No sonho que Daniel teve, no capítulo 7, ele fala daquele quarto animal também, que é o Império Romano, um animal terrível, espantoso, sobremodo forte, que devorava e fazia em pedaços todos aqueles que se opunham. E fala que este animal terrível tinha 10 chifres. E a interpretação fala que são 10 reis do mesmo reino. Então, Daniel, capítulo 7, versículo 23 a versículo 25, fala a respeito desse assunto. 10 reis do mesmo reino. E depois desses 10 reis, a palavra fala que vai se levantar um 11º chifre, um 11º rei. Daniel, capítulo 7, versículo 8. Que vai derrubar 3 reis, vai se levantar contra todos e vai estabelecer um reino de domínio sobre todas as nações. Este 11º rei, desse mercado ou deste grupo político, é reconhecido na Bíblia com o nome de Anticristo. Então, o reino do Anticristo sendo estabelecido naquilo que os estudiosos da profecia diziam que era a restauração do Império Romano. Como também, no Tratado de Roma, em 1957, eles disseram a respeito desse assunto, que eles estariam estabelecendo de novo o Império Romano, com os países que o Império Romano abrangeu. Então começou com Bélgica, Holanda e Luxemburgo, entraram outros países e foram entrando até que formou um grupo de 10. E quando aconteceu isso, então os estudiosos das profecias estavam esperando, vamos esperar agora quem será o 11º, porque esse 11º será o reino de onde vai surgir o anticristo, que vai dominar sobre todas as nações da terra, antes de Jesus voltar e estabelecer o seu reino eterno. Então, naquela expectativa, tinham 10 reis, mas para entrar o 11º, não entrou só um 11º, entrou Portugal e entrou Espanha. Entraram 12, virou um número de 12. Então, depois de 12 virou 15, depois virou 25 e virou 28. Então, 28 países nesse projeto de unificação econômica com o euro a partir de 1999. E os teólogos, então, estudiosos daquilo, estavam naquela expectativa do 11º rei para cumprir a palavra de Daniel capítulo 7, versículo 8, e Daniel 7, 24 e 25. E quando aconteceram de ter um número maior, então criou-se uma frustração. E aí então começou a interpretar de outra forma. Então, na verdade, nós entendemos errado, porque não são 10 países da Europa, não são 10 países da restauração do Império Romano, mas
De repente são 10 blocos. Então a Europa é um bloco, o Mercosul é outro bloco, os tigres asiáticos são outro bloco, os países andinos são outro bloco, o NAFTA com os Estados Unidos, Canadá e México é outro bloco. Então 10 blocos regidos pela ONU. Então começou a fazer esse tipo de interpretação para justificar a entrada de mais do que 10. Né? Então, são 10 blocos econômicos que vão se unificar debaixo da ONU e o anticristo vai governar a ONU e assim por diante, criar uma série de teorias a respeito desse assunto. Entretanto, a palavra é muito clara em dizer que são 10 reis do mesmo reino, misturados mediante casamento, fizeram um tratado, fizeram um acordo, um pacto, no dia 25 de março de 1957, de estabelecer uma moeda única, o euro, que já existe. E também, mais do que isso, eles estabeleceram uma união política entre eles. E eles fizeram um tratado chamado Tratado de Lisboa, quando eles assumiram renunciar às constituições nacionais em favor de uma Constituição Europeia, com um presidente do Conselho Europeu, com um bloco econômico forte e com unificação política. E o que aconteceu dentro desse projeto é que Grã-Bretanha, com moeda mais forte, e com uma ação política forte também dentro da Europa, resolveu, por plebiscito, não aderir a esta unificação. Não abrir mão da sua soberania em favor de uma submissão a uma Constituição Europeia. Isso também repercutindo em outros países, vai haver então a consequência de outros países provavelmente saírem. Então, atualmente, tirando a Grã-Bretanha, existem mais 27 países que estão integradas nesse projeto. Nem todas têm o euro, também como a Grã-Bretanha não tinham, mas estão no projeto de unificação econômica e depois o projeto de unificação política. O fato é que, com a saída da Grã-Bretanha, a saída de outros, como já estão em projeto, a Europa vai se reduzir a uma unificação política, segundo o Tratado de Lisboa, de ter 10 países. Um núcleo forte de países unidos politicamente, que depois também vão estar governando sobre os demais mercados dentro da globalização. Então, essa saída da Grã-Bretanha é esse primeiro passo para que a forma da unificação europeia, dentro do Tratado de União entre os países, chegue no número de 10. Então, eu estou trazendo esse primeiro vídeo falando a respeito desse assunto. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouco melhor, um pouco mais claro e com alguns outros detalhes também, muito interessantes da palavra profética. Então, você que simplesmente viu a notícia, Grã-Bretanha está saindo. Na verdade, é o primeiro passo dentro daquilo que estava declarado, profetizado na Bíblia há tantos anos. Que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a verdade e fiel, verdadeira e digna de inteira aceitação. Quando nós nos baseamos nela, quando a nossa vida, fundamentamos a nossa vida na palavra, assim como os acontecimentos mundiais, da mesma forma também Deus vai estar cuidando das nossas vidas, direcionando para que a gente possa seguir o caminho que nós devemos andar e em todas as coisas nós sermos cuidados, direcionados, temos uma vida bem-sucedida, abençoada por nosso Deus e Pai. Então, eu quero, ainda que você talvez possa ter ficado um pouco confuso a respeito dessas informações, é claro que eu estou tentando resumir em alguns minutos uma história da humanidade, uma palavra profética na Bíblia, mas mesmo que talvez possa haver um pouquinho de confusão, quero te incentivar a continuar acompanhando, assistindo os próximos vídeos, quando nós vamos estar esmiuçando esse assunto para que você possa, aos poucos, ouvindo e entendendo a realidade que nós estamos vivendo dentro daquilo que Deus tinha estabelecido, tinha profetizado na Bíblia, e isso vai ser luz para os nossos caminhos. Então, que Deus abençoe a você com clareza, com entendimento, e nós vamos dar sequência então nos próximos vídeos. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela sua atenção.